Olá, senhores! Então, voltando aqui para a parte 2 do nosso vídeo, reforçando que a gente terminou a parte anterior falando do artigo 282, parágrafo 6º, que com o pacote anticrime passou a exigir essa fundamentação de forma individualizada. Eu queria iniciar esse vídeo falando com os senhores sobre a característica da jurisdicionalidade das medidas cautelares no âmbito do processo penal, formalmente as medidas cautelares de natureza pessoal, que são objeto da nossa pergunta aqui do nosso vídeo. Então, desde 1988, a gente tem o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que nos diz que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Da mesma forma, a gente tem o inciso 61, que nos diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Então, aqui está o fundamento para que a gente exija que as medidas cautelares de natureza pessoal sejam devidamente fundamentadas. Então, somente por ordem judicial, por isso a característica da jurisdicionalidade, e decisão judicial fundamentada e decisão judicial da autoridade competente. Então, a fundamentação segue aqueles padrões do artigo 93, inciso 9 da Constituição, que exige que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, mas aqui a gente precisa conjugar com o artigo 282, parágrafo 6º, que terminamos de falar no vídeo anterior, que exige que o não cabimento da substituição por outra medida cautelar seja justificado fundamentadamente nos elementos do caso concreto de forma individualizada. E aqui já há alguns doutrinadores que falam que a fundamentação pode se valer, o que seria a fundamentação adequada, né? Essa definição pode se valer do que está previsto no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, num diálogo das fontes. Porque o artigo 489, parágrafo 1º, passou a prever quais são as decisões no âmbito do processo civil que não se consideram fundamentadas. Então, esse dever de motivação das decisões judiciais, que decorre do 93, inciso 9 da Constituição, ele não estará suprido quando, no processo civil, quando se limitar a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, e se transportarmos isso para o processo penal, teríamos a decisão impondo a prisão ou uma medida cautelar restritiva da liberdade, sem que haja a relação, sem explicar a relação do dispositivo legal com aquele caso concreto, dizendo em que se aplica naquele caso concreto com aquela questão decidida. E quando empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, e aí em relação a conceitos jurídicos indeterminados é muito importante a gente visualizar as hipóteses previstas para o cabimento da prisão preventiva no 312, ordem pública, ordem econômica, que são hipóteses bem abstratas. Então são conceitos jurídicos indeterminados que precisam estar bem demonstrados naquele caso concreto. Ou seja, como diz o 312, né, a gente sabe que são dois os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. O fumus commissi delicti, que é a existência de prova do crime de indício de autoria. A materialidade ela precisa estar comprovada, a autoria é que vai demandar a instrução probatória no curso do processo crime, por isso se fala apenas em indícios, e para além do fumus commissi delicti, haveria necessidade do periculum libertatis, ou seja, que a situação de liberdade daquela pessoa concretamente demande risco para a sociedade, a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Quando se exige no 282, parágrafo 6º, que haja uma fundamentação com base no caso concreto e de forma individualizada, preciso os senhores se atentarem para a expressão do 312 para se referir a periculum libertatis, que é perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, é preciso que a fundamentação individualizada do 282, parágrafo 6º, contemple o periculum libertatis, considerado perigo gerado pelo estado de liberdade daquela pessoa. E aí, se importarmos, melhor dizendo, o artigo 489, parágrafo 1º para o processo penal, vamos ver que cláusulas gerais, cláusulas abstratas, não são consideradas fundamentação idônea para
a decretação da custódia cautelar do cidadão. É preciso que haja, ao contrário senso, quando houver a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo, que também seja explicada a relação com a causa ou a questão decidida. Por que aquele ato ali normativo, naquele caso concreto, incide, porque o perigo de liberdade do imputado, pelo estado de liberdade do imputado, merece ser aplacado com base naquele dispositivo. Ou seja, o que o dispositivo traz como norte, o que a conduta do investigado revela de prejuízo e fazer a correlação de forma individualizada e concreta em relação a esses dois. E o 489, parágrafo 1º, traz outras previsões, que os senhores muito sabem, que é no âmbito do processo civil, e a gente já tem doutrina fazendo esse diálogo das fontes, então é preciso que os senhores fiquem atentos e, se for o caso de consulta à lei, na prova, façam essa correlação e façam também essa remissão para poderem, até em peça, eventualmente, pensar e construir isso na hora da prova. Bom, o ponto mais propriamente relacionado com a pergunta, que é o que a gente vai adentrar efetivamente agora, passa pela revisão na redação, mudança legislativa na redação do artigo 282, parágrafo 2º. O 282, ele é um artigo trazido pela Lei das Cautelares, pela Lei 12.403 de 2011, que a gente falou no bloco anterior, e esse artigo ele está relacionado a todas as medidas cautelares, ou seja, como vimos no bloco passado, em relação aos 3 tipos de cautelares, reais, probatórias e as pessoais. Então, ele não é específico para a prisão, mas está relacionado também com ela por ser uma cláusula geral das cautelares. E aí, o que ele nos diz? Na redação anterior, que foi trazida pela 12.403, a gente tem que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. O que a gente verifica aqui? O legislador trouxe uma dicotomia. Ele dividiu em fase pré-processual, que foi a fase de investigação criminal, nos dizeres da lei, fase investigatória, e a fase processual, ou seja, após o oferecimento da denúncia. Na fase pré-processual foi vedada qualquer atuação oficiosa do juiz. Então, as medidas cautelares somente poderiam ser decretadas por decisão judicial fundamentada, desde que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Na fase processual, foi contemplado o requerimento das partes, o que é decorrência do próprio contraditório, mas também foi prevista a possibilidade de atuação oficiosa do juiz. Esse ponto foi alterado pelo pacote anticrime. A nova redação do 282, parágrafo 2º do CPP, que, repito, é a cláusula geral, passou a prever que o juiz decreta as medidas cautelares a requerimento das partes ou quando no curso da investigação, representação da autoridade policial ou requerimento do MP. O que aconteceu? Em relação à investigação, não houve nenhuma mudança, porque nós não temos ainda parte, até porque não temos processo. Então, seria o requerimento da autoridade do Ministério Público, que é o titular da ação penal, segundo o artigo 129, inciso 1 da Constituição, ou a representação da autoridade policial. O que muda é para a parte processual, porque aqui o legislador do pacote anticrime decotou a previsão da atuação oficiosa, dizendo que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou seja, o juiz não pode mais decretar nenhuma medida cautelar sem que haja requerimento. Isso é muito importante porque, para além de ser uma cláusula geral, ou seja, que vai espraiar em relação aos outros dispositivos aplicáveis, a gente tem aqui que entender que o pacote anticrime é uma lei global. Alterou vários dispositivos, que a gente chama de micro-reforma, promoveu a micro-reforma no Código de Processo Penal em vários dispositivos, acrescentou algumas coisas, excluiu outras, mas qual é o mote do pacote anticrime? O reconhecimento do protagonismo do sistema acusatório.
Então a gente tem um sistema acusatório muito claro como a verve do pacote anticrime. E isso é muito importante porque, tradicionalmente, nas provas para a defensoria, sempre foi muito combatida a atuação oficiosa do juiz, mas muito no fundamento de que seria mais um legitimado para aplicar uma medida cautelar em desfavor daquele assistido pela defensoria pública. Isso também sempre foi muito levantado na advocacia privada, né, em relação ao cliente, ao patrocinado. Mas agora, com o pacote anticrime, a gente tem uma relevância muito cara para a atuação do Ministério Público. A gente tem uma prerrogativa institucional muito reconhecida na legislação. Então, esse ponto passa a ser muito importante em provas, por exemplo, de princípios institucionais do Ministério Público, e não só nas provas de processo penal. Por quê? Desde 1988, a gente tem a Constituição, no 129, inciso 1, assegurando que o Ministério Público é o titular da ação penal. Ou seja, acaba ao Ministério Público a formação da opinio delicti. Só que, apesar do legislador falar ação penal, sempre foi entendido de forma ampla, ou seja, o Ministério Público possui como titular da ação penal diversas prerrogativas em sede de investigação também, como a possibilidade de conduzir investigações isoladamente, que já foi reconhecido e está regulamentado pelo CNMP, com a possibilidade de instauração dos PICs, procedimentos investigatórios criminais. Mas a ação penal, ela não se exaure no oferecimento da denúncia. A formação da opinião ao final do inquérito, o promotor de justiça vai entender ou pelo oferecimento da denúncia ou pelo arquivamento, né, ao final do inquérito, ou seja, esgotadas todas as baixas de diligências, realizadas todas as diligências, ou reconhecimento de alguma eventual causa extintiva da punibilidade, como o óbito do autor, a prescrição pela pena em abstrato, enfim. E aí, depois disso, oferecida a denúncia, a gente não tem o escoamento da ação penal. A ação penal, ela vai prosseguir, vai ter a fase de citação do réu, o réu vai apresentar sua resposta à acusação, depois o recebimento da denúncia, né, confirmando-se o recebimento da denúncia, ou casos de procedimentos bifásicos, como acontece no caso da lei de drogas, em que o recebimento da denúncia se dá só após o oferecimento da resposta à acusação, enfim, produção probatória, tudo isso até que sobrevenha a sentença. E aí, eventual também atuação em segundo grau com os recursos inerentes à própria sentença, né, como o caso da apelação. Mas o que a gente tem que ter em mente? A ação penal, ela não se escoa nesse momento inicial com o oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público continua sendo titular daquela ação penal, continua sendo o principal ator dentro desse sistema acusatório. Isso é uma atuação, o reconhecimento de uma prerrogativa institucional muito importante, é um protagonismo do Ministério Público muito importante. Os senhores precisam ficar atentos a isso nas provas do Ministério Público, também nas provas para a magistratura, porque é relevante que o juiz tenha esse olhar de autocontenção da sua atividade probatória, para que ele não decrete medidas cautelares probatórias, para que o juiz não decrete provas, né, não produza provas, e para que também não decrete medidas cautelares pessoais e até mesmo as reais de ofício, tá? Lendo o pacote de crime nessa verbe que eu falei do sistema acusatório, isso fica muito claro quando a gente verifica a instituição do juiz de garantias. A gente sabe que o juiz das garantias, um instituto que está suspenso, né, no país, houve a edição, né, de uma decisão cautelar proferida pelo ministro Fux e referendada depois em plenário, porque foi proferida quando ainda estava no recesso forense, depois foi submetida ao plenário do STF, o STF validou, no bojo das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Mas essas decisões cautelares, elas não são afetas pelo menos nesse momento, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do instituto em si, mas sim a necessidade de um maior planejamento, porque o pacote anticrime deu um prazo considerado muito exíguo para que o Poder Judiciário pudesse promover essa alteração na sua estrutura. E aí, o que a gente tem hoje é a suspensão do juiz de garantias por conta de uma questão de necessidade de melhor estruturação do Poder Judiciário. Mas o juiz das garantias, até o que tem hoje, considerando a presunção de constitucionalidade das leis, não é considerado inconstitucional.
lendo isso, é preciso que a gente fique bem claro, né, qual foi a intenção do legislador. Quando a gente lê o artigo 3º-A do CPP, é bem claro que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Isso é muito relevante em provas para o Ministério Público também e para provas da magistratura, como eu disse, porque foi vedada a iniciativa oficiosa do juiz na fase de investigação. Na fase de investigação a gente já tinha essa vedação. E qual é a novidade? Substituição da atuação probatória do órgão de acusação. E qual a outra novidade? Substituição da atuação das partes no âmbito do processo. Então, se não há requerimento do Ministério Público no processo, porque é difícil imaginar que o réu peça a sua prisão, embora não haja nenhuma vedação, mas enfim, quando o CPP fala requerimento das partes, é porque ele fala genericamente, né, da previsão em relação a todas as medidas cautelares, e o réu pode ter interesse na produção de outras medidas cautelares, probatórias ou reais, mas em relação às pessoais, ou pode ter o requerimento das partes no sentido de recrudescer a intervenção do Estado. Mas para a decretação da prisão no âmbito do processo, a gente tem a legitimidade exclusiva do Ministério Público. Então, se não foi decretado na fase investigatória, para decretar no processo, não é mais possível a atuação oficiosa do juiz. Para muitos doutrinadores, nunca foi possível. A gente tem uma doutrina muito forte, também doutrina institucional, a gente tem doutrina de princípios institucionais muito forte, que sempre reconheceu que a titularidade da ação penal e o reconhecimento do sistema acusatório como defluência do artigo 129, inciso 1, já impediriam essa atuação do juiz, mas agora a gente tem muito claro isso, né, como eu li para os senhores. E aí, respondendo objetivamente a pergunta, o que a gente tem? O 282, parágrafo 5º, né, a pergunta foi do 316, mas vamos ler o 282, parágrafo 5º, lembrando que o 282 está incerto lá nas cláusulas gerais, aplicáveis a todas as medidas cautelares. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista. Então, de ofício ou a pedido das partes, ele pode revogar ou substituir. Essa previsão já tinha. Mas qual é a novidade? Bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Essa mesma previsão, já agora não só de forma geral para as medidas cautelares, está no 316, que foi objeto da pergunta, que tem a mesma redação, só trocando para prisão preventiva. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Bom, revogar a prisão preventiva de ofício nunca foi uma novidade, até porque o 654 do CPP, reconhece que o juiz pode dar ordem de habeas corpus, assim como o tribunal pode dar, né, se a autoridade coatora for o juiz. Então, sempre houve a possibilidade de que o juiz revogasse aquela prisão preventiva, como acontece em muitos casos de ofício, quando há excesso de prazo, o juiz vai e revoga. Existe a possibilidade de recurso por parte da acusação, seria recurso em sentido estrito, ou há também a possibilidade de invocar um novo fundamento para que haja decretação da prisão preventiva, uma nova prisão preventiva, como, por exemplo, o juiz revoga e coloca o réu em liberdade com a aplicação de alguma medida cautelar que venha a ser descumprida. Então, fundamento novo, descumprimento da cautelar, e aí, com isso, haverá a decretação de uma nova prisão preventiva, sem falar em excesso de prazo, porque não há uma continuidade do prazo em relação à anterior. Bom, qual é o problema do 316 que motivou especificamente a pergunta? O juiz poder, de ofício, voltar a decretar uma prisão preventiva. Bom, se sobrevierem razões que a justifiquem. Aqui o que a gente tem? Foi o caso que eu falei agora há pouco. O réu foi posto em liberdade e aí, com medidas cautelares, com descumprimento, ou seja, passaram a haver razões que justifiquem a nova decretação. Isso poderia se dar de ofício ou precisaria de requerimento, como eu disse, acredito que do Ministério Público, que não vai partir do réu esse tipo de requerimento. Bom,
Aqui é importante que os senhores entendam que a visão defensiva sempre foi no sentido de que deveria haver o requerimento do Ministério Público nesse sentido, por se tratar de menos um legitimado, para evitar que essa atuação oficiosa do juiz trouxesse mais um legitimado para impor ao réu esse tipo de medida cautelar. Para o Ministério Público, a mudança, como vimos, é muito salutar das suas prerrogativas institucionais. É muito caro que o Ministério Público seja alçado a essa posição de protagonismo. Então, é preciso que os senhores fiquem atentos também à possibilidade, nas provas do Ministério Público de Magistratura, a fazer essa interlocução com o 282, né, que nós vimos que é a cláusula geral, o 282, parágrafo 2º, que traz essa previsão de que o juiz só decreta medida cautelar a requerimento das partes, e a prisão preventiva nada mais é do que uma medida cautelar de natureza pessoal, como vimos no bloco passado. E aqui nós temos também o 282, parágrafo 4º, que já traz essa hipótese do descumprimento que eu falei com os senhores. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do MP, de seu assistente ou querelante, poderá substituir a medida, impor outra incumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do 312. Então, aqui, mesmo quando sobrevêm esses fatos, o 282, que é a cláusula geral, traz em seu parágrafo 4º a impossibilidade de atuação oficiosa do juiz. Veja que ele é expresso no caso de descumprimento, mediante requerimento do MP, do assistente ou do querelante, tá? Então, não seria possível. E o 311, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, aqui também, como já era, né, na investigação policial, mas aqui bem expresso que em qualquer fase da investigação ou do processo penal. Então, é preciso que o 316 ele seja lido dentro do contexto. A gente sabe que o 316 fala que o juiz poderá de ofício. Então, se for uma prova de múltipla escolha que traga a redação textual do 316, ela vai estar certa, né? Os senhores devem considerá-la a princípio certa, mas é preciso que os senhores tenham, né, toda essa bagagem que nós traçamos aqui hoje para afastar essa possibilidade da atuação oficiosa do juiz durante o processo com base nos outros dispositivos e principalmente no 129.1 da Constituição. Bom, espero que eu tenha atendido as dúvidas, fico à disposição. Qualquer outro complemento, necessidade de outro ponto, podem colocar aqui nos comentários e a gente grava ou mandar no IG também, @AnaBrocchini. Tchau!